Boa noite a todos aí, tudo bem? Fala aí, turma, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, boa noite. Boa noite. E aí, animados? Animados? Tudo certo, professor. E você? Tava comentando com o Tamo Júlio bem, agora cara. aí, com esses dias e a Flávia. Falta tempo nesse dia, o dia tinha que ter umas 30 horas. Tô no ADM agora, tá corrido Mais ou demais. menos, mais Acho ou que menos, 24 cara. horas é pouco. Com certeza, cara. Pra você ter uma ideia, não tem nada a ver com vocês, né? A situação, mas ultimamente tenho dormido aí em torno de 4 horas por noite. Ontem eu bati o recorde de dormir 3 horas e 47, 10, 40, 45, uma coisa assim. 3 horas e 45. Fui dormir às 2 e pouco, quase, para acordar 6 e 15, 6 e meia. Puxado, mas faz parte, né? É isso mesmo, professor, faz parte. Esse daí Com também, certeza. né? Não é um assunto recorrente, mas eu sempre converso em off com o Júlio aí. É sobre essa questão Aham. de prazo, né? Que a gente tem que atender, né? Na Sim. indústria mesmo aí tem que atender, você tem que entender da entrega, não importa como você vai entregar, você tem que Não, com entregar. certeza. E daí Você tem, você conciliar tem, tudo isso é você tem complicado. prazo, né? Você tem prazo, né, cara? Você tem prazo para entregar e não é 1.000, 2.000, né? 100.000, milhões, né? Uma planta parada aí. Então mas faz parte, fazer o quê? Tudo é desenvolvimento profissional. Tinha um chefe meu que falava que toda a pressão que a gente recebe é desenvolvimento profissional. Faz parte. É isso mesmo, professor, eu encaro dessa forma mesmo, assim. Essas coisas assim que acontecem na vida da gente, eu levo muito pro lado espiritual, assim. Sim, Você tem uma prova mesmo, é prova escrita, uma prova, uma aprovação na sua vida. realmente. Ali é o fato ali, é o start ali, ou você fortalece e cresce, ou você desanima e se abala, né? É assim que funciona. E a Exatamente. tendência é você tem que ver, tirar as coisas positivas de coisas negativas. Isso assim, né? Mas É, é lição. e nem diz, ou você consegue superar, né? Ou então você espana e não vai, né? Mas a gente tem que tentar aí trabalhar a mente da gente, principalmente a parte psicológica, né, cara? Que hoje em dia a indústria em si na verdade, tudo na vida, né? Mas voltando para a indústria aí, se não souber trabalhar teu psicológico, né? No horário da pressão, na hora do vamos ver ali, você acaba ficando meio louco, né? Então você tem que tratar que nem dizia um chefe meu. Ah, você entrou na fábrica, você pensa na fábrica. Saiu da porta da fábrica, esquece a fábrica. Você tem família, você tem, né, tua vida social. É, vida social nem tanto. É só o Em vida convívio social nem mesmo. tanto, né? Não, mas é em tudo mesmo, professor. Mas é isso aí, esse termo que você usou aí, o Eduardo aí, o Zé sempre falava, vai explanar. É que na verdade é É, nessas horas mesmo que você vê ali que você se transforma, né? Tudo é lição, eu vejo dessa não, forma. com Faz parte certeza, para com moldar. certeza. Exatamente, cara, faz parte pra mudar. E nada vem fácil, né, Antônio? Nada vem fácil, velho. Não adianta, você tem que ralar pra ter, senão não, nada vem fácil. Esperar mais uns 3 minutinhos e a gente já entra e já abre aí os slides. Vamos finalizar a parte de temperatura hoje. Tranquilo.
partir do semestre que vem, a partir do semestre que vem, vocês já têm disciplina de TCC 1, né? Oitavo, né? Acho que sim, professor. Vou falar a verdade pra você, eu tô tão por fora da matriz e dessa grade aí, que se o que cair aí, a gente tá fazendo. Que nem Mas, o que vier, nós estamos dentro. é, mas provavelmente a Flávia comentou, fez um comentário com a gente mesmo. Acho que ela falou que tem. Eu tô por fora do planejamento da grade aí. Eu confesso pra você que é uma coisa a menos, assim, que eu vejo. O que aparece, a gente tá fazendo. Até por um lado, como quem diz, até por um lado é bom, né? Pra não ficar ansioso antes do tempo. Ou então, professor, Fala, aproveitando, Julião. beleza? Chegado, cara. Você Também na luta. terminou a lista já ou não? A qual delas? A lista. Tô botando pressão, velho. É pressão. Eu fiz até o 41. Domingo eu peguei meio-dia, eu tava falando pro Antônio hoje, fui largar meia-noite do domingo, Rapaz, assim, né? Porque tem que aproveitar o final de semana, professor, senão eu tava vendo vocês falar e eu também tava ultimamente indo dormir 1h30, 2 horas, 2h30 e acordando eu 7 sei, horas. eu sei muito bem, né? Porque nós conversávamos de Pois madrugada. eu incomodar você aí de 2 horas, 3 horas da manhã. Daí Isso. tava me fazendo mal. Eu ouvi vocês comentando, Não dá, cara. realmente concordando. Daí eu achei mudar meu método de estudo, deixar para sexta, sábado e domingo, então, nos trabalhos. Não dá, pô. Não E dá daí pra tentar ir pilhar, dormir não, cara. mais cedo. Não dá pra Tentar dormir pilhar, mais não. cedo durante a semana. Aham. Só que, igual hoje até mandei no um grupo nosso aqui, né, do Antônio, Aham. com a Flávia. Aham. Hoje já mandaram, ó, mensagem estão todos convocados para trabalhar sábado e domingo, lá no Preparo de Madeira, Monte Alegre. Que nem disse, estão todos intimados. Isso, já. O cara foi bem claro no WhatsApp lá, o supervisor. Desmarquem o que vocês Aham. têm Aham. marcado, mas fazer o quê? Então, professor, Você. eu fiz, falta o último só, o 42 lá, que é mais demoradinho um pouco lá, olhar lá aquela simbologia. Aham. Não, mas que bom que tá saindo aí. Agora tem que pegar os trabalhos também, em paralelo, e fazer o Vai dar quê? tudo certo. Vai. Tem que dar, né, professor? Dá, no final tudo dá certo. Se não der Não, certo, é que não mas chegou no final ainda. o que eu ia comentar é o seguinte, igual o Antônio falou que tá meio de fora, assim, com a grade, realmente é que também é devido ao Covid, né, a aula, assim, meio EAD, é difícil manter, assim, uma bela informação. Sim. Mas uma coisa que não dá para cair no esquecimento é sobre o estágio, né? Esse dia eu comecei a Também. cogitar esse assunto, entrar em contato lá com a Flávia, com a coordenação, e daí eles me falaram que a partir do sexto período já está disponível para fazer o estágio. Mas Sim. daí tem uns passo a passo lá no campus, uma papelada, fica o critério do Tem. aluno procurar a Tem que empresa. validar certinho. Isso, tem que ver se a empresa que vai fazer o estágio é conveniado com a FATEC. É. Então tem mais esse assunto também aí que temos que levar em paralelo, senão deixa para tudo para a última hora, daí é TCC, é estágio. Daí bomba, cabeça bomba. Mas tranquilo, fechou, professor. Vamos pra cima então, Voltar pessoal. lá. Vamos abrir aqui da continuidade. A gente terminou a parte de termopar e vamos continuar agora aí. Vou compartilhar com vocês aqui. Pra gente fechar essa parte de temperatura. A gente falou dos termômetros, né? Tipo dos termômetros bimetálicos, termômetros a gás, né? A gente iniciou termopares, aí a gente viu a parte da junta metálica do metal
cliente metal frio, liga, né? Que você tem. Os tipos de thermopares, beleza. Acho que agora começa a falar em termorresistência, né? O professor falou aqui, né? Ele chegou a começar a falar sobre termorresistência. Não lembro agora, cadê? Acho que eu cheguei a falar isso aqui, ó. Foi termistores que eu falei. Então vamos dar um F5 aqui. Então aí, pessoal, vamos continuar então falando sobre o controle de malha de temperatura, né? Então um parênteses aí que eu quero fazer com vocês, que eu fui tomar banho ali já hoje e percebi uma situação, não sei se eu já cheguei a explicar para vocês, não. Dentro da nossa casa, principalmente em relação a controle de malha, querendo ou não, a gente consegue fazer uma analogia do a gente em tomar banho, em utilizar o chuveiro com uma malha de controle manual. Concordam comigo ou não? Onde você tem uma variável manipulada, né, que é o controle de temperatura, né? Onde eu tenho aí um set point envolvendo o processo do banho, né, onde eu tenho uma variável manipulada, onde eu tenho um controle do processo, né? O que é o processo? É tomar o banho em si, né? Onde eu tenho aí a minha variável do processo, certo? Então, assim, quero que vocês me falem o que vocês entendem em relação a essa, tipicamente, a esse processo ali do controle de temperatura, né? Quem que, no banho, quem que é a minha variável manipulada? Quem que é meu set point, né? Quem que é a minha PV, né? E o controle de processo em si, a gente sabe que é a temperatura. Então, quem que é o transmissor de temperatura e quem que é o elemento primário que está fazendo essa medição? Então, vejam aí cinco itens aí que envolvem o controle de processo de um banho, né? Então, rapidinho, em 2 minutos. Nem que falem errado, não tem problema. A gente está aqui para aprender. Mas é de um controle simples que eu faço no meu chuveiro, né? Que eu consigo levar isso lá para dentro da indústria. Então, quem que são os meus itens? Quem que é meu PV? Quem que é meu SP? Quem que é minha MV? Né? Quem que é meu transmissor de temperatura? E quem que é o elemento primário que está fazendo o controle de temperatura? Rapidinho, um de cada vez. O que faz a leitura de temperatura é a pele, né, professor? Daí o que faz o controle são as mãos. O que você controla é a resistência do sistema, no reostato lá, mais resistência ou menos resistência. Justo. E de acordo com a potência, né? Você aumenta a potência tem essa relação. Eu sei que você controla daí a resistência ali, o reostato. Eu acho que é isso, controla o reostato para controlar a temperatura, para ativar na temperatura. E, consequentemente, para ativar na potência, daí ativa a temperatura. Acho que é isso. Isso. A gente consegue comparar. É isso aí, Antônio. É isso aí, cara. O caminho é esse mesmo, com certeza. Mas, assim, é só uma relação que a gente também consegue fazer. Vocês mesmos sabem. O que vocês fazem
para a temperatura esquentar quando está no frio, o que vocês fazem com a variável manipulada, que é a torneira ali? Restringe um pouco a passagem do fluido, professor, que seria a água. Isso, Júlio, excelente, cara. Restringe o quê? A passagem de água. Quanto mais vazão de água eu tenho, é menos tempo que a água tem de ficar em contato com a resistência, com a temperatura. Então, se eu abrir pouco o chuveiro, a água vai cair mais lenta e tende a minha temperatura a subir. Por isso que no frio, vocês abrem pouco o chuveiro, né? Para a vazão de água passar menos água, menos vazão na tubulação, né? Para ter mais tempo, né? Que seja milissegundos ali, que a água passa ali, para esquentar mais. Então, minha variável manipulação. Pode falar. Você fala do chuveiro sem ter aquele sistema de controlar a temperatura pelo próprio chuveiro? Tem alguns chuveiros que você consegue regular a temperatura como se fosse, sei lá, um voltímetro ali, alguma coisa que aumenta a voltagem do chuveiro. Vamos considerar sim, mesmo. Vamos considerar um controle. Aquele de três opções, no caso, você fala? Pode ser. De 3 opções. Mas vamos dizer assim que o controle ele está sendo o controle manual, né? Não que não seja o manual, que você seleciona ali a tua resistência. Mas você está controlando a temperatura em relação à vazão, não em relação à chave seletora de temperatura. Porque você pode colocar lá no inverno, lá em cima, selecionar as 3 opções do inverno lá, as 3 opções, inverno, verão e frio. Se você colocar lá no inverno, você também consegue controlar se a água está mais quente ou mais frio manualmente pela tua variável manipulada, teu registro ali, né? Então, se abrir o máximo de água estando no frio, né? Você utilizando a resistência por completa, mesmo assim você consegue controlar qual a temperatura, entendeu? Porque você vai controlar a temperatura em função da vazão, entendeu? Então é uma analogia simples, né? Uma analogia que vocês podem, de uma certa forma, explicar caso caia, para vocês explicarem como funciona o controle de um processo, né? Então é bem interessante vocês conseguirem. Mas o set point, quem vai determinar o set point? Quem que está controlando o processo manual? É eu, né? Então eu vou determinar qual que é a temperatura, né? Eu não consigo ter o sensitivo ali é minha pele, beleza? Mas eu não consigo dizer ali se aquela temperatura, né? Eu não tenho um instrumento que vai medir a temperatura. O instrumento que está medindo a temperatura é minha pele. Eu só vou saber se está me queimando ou não. A gente não consegue colocar a mão, né, colocar a mão na água assim e dizer, isso aqui está com 25 graus, isso aqui está com 50 graus. Você só consegue determinar e saber que está acima de 100 graus a temperatura de uma água porque ela entra em ebulição. Ela se torna passar do estado líquido para gasoso. Daí você consegue. Aí isso é comprovado, a gente sabe. Quando você está esquentando uma chaleira d'água e está saindo vapor, você consegue entender que aquela temperatura pode estar acima de 100 graus. Só isso. Mas você não tem um instrumento ali, a não ser a tua pele sentindo qual é a temperatura. Beleza? Vamos entrar lá então em termorresistência. Fica aí mais ou menos uma ideia bem simples aí para vocês entenderem que até o controle de processo manual a gente consegue fazer aí, né, tomando um banho. Então vamos lá, a gente deu continuidade na parte da temperatura, pessoal, né? Então o que é aí uma termorresistência, né? Acho que eu já falei isso aqui, mas vou falar rapidinho de novo. Então, um dispositivo de medida de temperatura resistivo. É um resistor que muda o seu valor de resistência em função da temperatura, geralmente um metal, de custo menor, robusto e alta faixa de temperatura, de menos 180 a 600 graus. Geralmente tem ser empregado a platina, devido à sua linearidade e estabilidade. Os principais metais empregados são ligas compostas por níquel e platina,
com várias faixas de medida e de custos. PT100, PT1000, NI100 e NI1000 são exemplos de termorresistências. Um tipo bastante difundido em RTD é o PT100, mais utilizado na indústria. O PT100 tem resistência elétrica de 100 watts, a temperatura em 0 graus. Circuitos eletrônicos ou em ponte de Wheatstone são usados para determinar a resistência dos RTDs. Esses podem apresentar 2, 3 ou 4 fios, certo? Os mais empregados aí são a 3 fios, tá, pessoal? Que é utilizado na indústria aí, certo? As termorresistências é um sensor que permite conhecer a temperatura do meio, recorrendo à relação entre as resistências elétricas de um material e sua temperatura. A maior parte das termorresistências são feitas de platina. São também utilizados outros materiais como, por exemplo, o níquel de fabricação. PT100 e PT1000 são sensores de RTD amplamente utilizados em aplicações industriais, construídos com liga de platina com 100 ohms e 1000 ohms a 0 graus, respectivamente. O coeficiente de variação de resistência com a temperatura mais usual é de 0,385 ohms por grau Celsius, desculpa, que resulta em uma resistência de 138,5 e 1.385 a 100 graus. Ou seja, um exemplo que o professor já tinha dado, se você tem um controle de processo, e a tua temperatura está em 100 graus, você consegue, né, com um multímetro ali em escala de resistência, verificar bem certinho qual que está a sua temperatura, né? Existe uma tabela, como o professor já deve falar para vocês, né, que vocês conseguem identificar aí a temperatura em qual o valor de resistência. Essa norma que também divide os sensores PT100 em duas classes, A e B, em função da tolerância máxima de variação, tanto nos modelos de fio bobinado quanto nos modelos de filme plano, onde uma película de platina é depositada por sputtering em alto vácuo sobre o substrato cerâmico. E estabilidade em altas temperaturas é uma constante. Então tá aqui as duas classes, tá, pessoal? Né? De PT100, né? Vocês conseguem observar aí a variação quando eu tenho a variação da minha temperatura, né? Em relação à escala, vocês podem ver aqui, ó, aquele que o professor falou em ser um range em 100 graus, né? Não sei se eu consigo enxergar bem aqui ou não, mas em 100 graus eu tenho uma resistência de 138,51 aproximadamente, tá? Isso aqui vai ser decorrente aí a variação da minha temperatura, né? E a minha resistência. Variou minha temperatura, varia a minha resistência, certo? E aqui a classe das duas rampas, né, para classe A e classe B. Ah, professor, mas qual que tem mais precisão, né? Então vai depender disso aqui, pessoal. A classe A, ela tem uma variação de resistência menor que uma variação de resistência para classe B, né? Mas os dois são aplicáveis, tá, pessoal? Isso aqui é característica aí, muito pouca diferença de erro, certo? Mas classe A aí é o mais preciso. São tipicamente aplicados na medição de temperatura entre menos 200 a 600 graus, tendo precisão superior aos termopares. A relação resistência e temperatura é definida pela norma 13773 de 2008, sendo também não linear. Por serem sensores resistivos em sua instalação, a resistência dos cabos de ligação pode induzir ao erro de medição, especialmente o PT100, que tem menor variação da resistência com a temperatura. Para contornar esta limitação, usualmente são aplicados circuitos a 3 fios, que permitem a eliminação de efeitos de resistência dos cabos, dentro de certas condições. Circuitos a 4 fios são mais utilizados aí, tipicamente para aplicações em laboratório, onde você tem que ter aí uma precisão maior, né? Tem que ter uma garantia maior, né? Para você fazer aí as análises em laboratório, certo? PT100, pessoal, a 3 fios e a 4 fios, nada mais, o terceiro e o quarto fio que tem no PT100, ele é aplicado como compensação, tá? Como assim compensação, professor? Então eu tenho ali, vocês vão ver uma foto que eu vou mostrar depois para vocês ali,
vocês têm a aplicação de PT100 com 3 fios, né? Onde você tem o primeiro e o segundo fio, que é a ligação da resistência, e o terceiro fio ele já entra como compensação. Vamos supor, com 2 fios ele está dando aí um erro de menos de 2 graus, né? O terceiro fio ele vai fazer uma compensação em cima do meu PT100 e ele vai abaixar esse erro, né? Então tende a ser mais preciso. Então aqui o professor tinha comentado, né, as resistências aí em relação ao instrumento, né? Vocês vão ver na fotinha ali que eu tirei, na prática aí, como que é um PT100 por dentro dele, tá? Então aqui está um exemplo do PT100 a 3 fios, onde tem as 3 resistências, e quem vai variar é entre o 1 e o 2, né? O terceiro fio é só a minha compensação. Considere a corrente aplicada no PT100, o R, o valor de resistência dos cabos, e R, resistência do PT100. Tensão 2 são conhecidos. Fica determinado o valor de R e R. Né? Ali só está mostrando ali, aqui ele só está comentando só sobre esse circuitinho aqui, o que ele fez, como ele é, certo? O cabo recomendado para a instalação do PT100 é um cabo blindado, né, 4x26 AWG, com malha, certo? A malha deve ser ligada em um único ponto de aterramento da instalação. O cabo deve ser instalado em um eletroduto metálico aterrado, inclusive por sinais de sensores. Eu pelo menos, pessoal, a maioria dos PT100 que eu peguei, que tem cabo aí 4x26 AWG com malha, é muito raro aí a gente ligar a malha, tá? O fabricante recomenda aí, mas não vi dar muita diferença de temperatura aí, ou falta de leitura aí, por aterramento em elementos primários de temperatura, tá? Mas, se tem, é para usar. Desculpa, pessoal. Termistores, né? São semicondutores que variam a resistência em função da temperatura. São fabricados com óxido de níquel, cobalto, magnésio, sulfato de ferro, alumínio ou cobre, né? Isso aqui, pessoal, ele já é voltado um pouco para a área de eletrônica, tá? Em placas eletrônicas, aí, onde você tem que fazer a controle da temperatura do circuito, é utilizado aí os termistores, certo? Não é aplicação para a gente aí em controle de processo industrial, só para vocês terem mais a curiosidade em saber, certo? Apresentam como característica baixo custo e sensibilidade. São restritos a temperatura menores a 300 graus. O tipo mais comum é o NTC, que se caracteriza por reduzir a resistência à medida que a temperatura aumenta, ou seja, um coeficiente de variação de temperatura negativo. O modelo no PTC, o aumento de temperatura faz com que a sua resistência aumente. Tem custo maior e por isso apresenta-se em menor variedade comercial. Certo? Então, assim, pessoal, vamos observar em controle de temperatura aí, né? A gente tem sensores termopares, tem sensores PT100 e PT1000, tem termistores, né? Porém, também tem transdutores de temperatura, né? Um pouquinho para frente vocês vão ver os modelos aí, um dos modelos que é transdutores de temperatura, né? Então, existe tanto transdutor de temperatura, transdutor de pressão, transdutor de controle de vazão, né? Então, é aí só para lembrar aí em relação à temperatura, que são esses 3 elementos, tá? Vocês estão me ouvindo, hein, pessoal? Não estou com a tela de vocês aberta, só me confirmem se estão por aí. Positivo, professor, estamos ouvindo. Beleza, obrigado. Então, pessoal, construção mecânica aí de um PT100, né? De um PT100 aí utilizando um transmissor de temperatura.
As necessidades e particularidades de cada processo, tais como faixa de temperatura, fluido e sua forma, superfície, abrasividade, líquido ou gás, dimensões, forma de fixação, conexão, atendimento à norma, entre outros, dificultam que seja estabelecido um formato de sensor que atenda a qualquer processo. Assim, para o pleno atendimento e medições satisfatórias. É necessário conhecer algumas condições mecânicas que são possíveis de uso, segundo as exigências de cada processo. Então, está aqui um modelo utilizado aí na indústria, onde eu tenho meu elemento primário, vocês vão ver para frente, tem só para mostrar para vocês, e tem aqui a parte mecânica do meu transmissor, temperatura e elemento primário, e aqui o meu transmissor em si, certo? A haste, pessoal. O elemento sensor, né, o elemento sensor em si, é responsável pela medição de temperatura. Na maioria das vezes fica protegido dentro de uma haste, também chamada de bainha, né, que fica lá dentro, certo? A haste deve ser dimensionada para que seu comprimento permita alcançar o mais próximo possível do ponto-alvo de medição. Então, assim, eu já peguei processo, pessoal, que estava dando erro. Não é que estava dando erro, estava marcando uma temperatura que não era coincidente, não estava coincidindo com o processo, né? Então, você tem uma tubulação lá, onde você tem, né, vamos supor que você tem um tanque. Você tem um tanque, né? Eu estou fazendo o controle. Estou fazendo o controle de processo aí do meu tanque, certo? Estou controlando aí o meu nível da minha água que estaria no tanque, certo? Onde eu vou ter um PT100, né? Que está fazendo a leitura. Vamos supor que eu quero saber a temperatura, né, no centro aí do meu tanque, né? Preciso saber a temperatura no centro do meu tanque, né? Então, já peguei processos industriais aí e na hora que você foi utilizar aí verificar o controle do processo, a haste que tinha que fazer a medição da temperatura. Vamos ver aqui tá um cara, aqui tá outro. Esse PT100 que estava instalado, ele estava fora ainda. Não estava com a haste. A gente não vai conseguir avançar para as coisas mais né? pegadas, práticas. Eu queria saber a temperatura, então, vamos supor que eu queria saber a temperatura do meu processo, ideia, tá? Né? Vamos dizer que aqui eu precisava fazer a leitura de aproximadamente 180 graus. Não vai dar para fazer. Vamos dizer. E daí a ideia é depois você pegar, o nono, desse perigo, vocês fazerem manutenção, daí lá dá para fazer algumas coisas mais práticas. Eles podiam ter equilibrado essa matéria de automação junto com as de eletricidade e instrumentação. Com certeza. Não tirado a vibração. Não se apegue a valores fixos. Então eu precisava medir a temperatura que é de 180. 20 horas, vamos dizer assim. Aparelho do meu tanque. Só que dessas 40 não é bem 40, né? Onde estavam os pontos, fica menos de 40. 180, que era o valor certo. Porque você tem prova. Né? E no meu tanque aqui, estava medindo 150. Né? Então, quando você foi lá e tirou a haste, né? Vamos imaginar que isso aqui não tem, tá, pessoal? O de cima não tem, só tinha o de baixo. A minha haste, ele estava com um tamanho errado. Avançar para as coisas mais o processo às vezes coincidir, tá? Então, às vezes acontece essa situação de você pegar processo industrial e onde está marcando errado, né? Ou variando a minha temperatura, né? Que pode ser essa situação de do lado da aba roxa, de não estar com a haste correta. Às vezes Tem que ficar bem atento em relação a
qual modelo de haste utilizar, certo? A haste deve ser dimensionada para seu comprimento permitida alcançar o mais próximo possível do ponto-alvo de medição. E a escolha do seu material é dada em função da temperatura do processo e do fluido a serem medidos, visando sempre os melhores tempos de resposta e a agressividade do ambiente de medição. Podem ser confeccionados em aço, né, latão, níquel, carbeto de silício, aço, cromo, entre outros, certo? Já peguei situações também em caldeira, pessoal, que esse cara aqui, ó, essa haste, ela não era específica, né, ela era desses materiais de latão, níquel, aço, e não era um material específico para medição. Então, na hora que a gente tirou, né, a haste em si, estava tudo torto aqui, ó, tudo danificado, porque a temperatura elevada da caldeira fez com que isso que danificasse, né, queimou tudo aqui, ó, ficou preto a haste inteira, né, por isso que não estava fazendo a medição. Então, é falta, às vezes, de especificar qual que é o correto, a correta haste, correto elemento de medição, né, e em si o elemento primário, o PTC, que vai ser utilizado aí, né, na caldeira, ou o thermoquartz. Conexões ao processo. Para uma boa fixação no ponto de medição, os sensores podem ser dotados de rosca, flange ou outros acessórios como baioneta, buses e até ímãs, certo? O que é mais visto na indústria hoje é os por rosca, certo? E os flangeados, tá, pessoal? Tem os dois modelos aqui que eu já vi na indústria, certo? Mas não que os outros não têm. O cabeçote tem por objetivo proteger os terminais de ligação do sensor e facilitar sua conexão ao instrumento de medição. Podem apresentar tamanhos distintos e, assim como a haste do sensor, podem ser confeccionadas em materiais como alumínio, o mais usado no ambiente industrial, e também em aço inox, baquelite e ferro fundido. Para o atendimento de normas sanitárias ou conferir maior resistência, como o cabeçote tem a função de proteção, ao escolher entre um modelo ou outro, leva-se em consideração também o ambiente onde o sensor será instalado. Então tem que ver bem isso aí também, tá, pessoal? É um critério bem importante, de você saber aonde que você está instalando aí o teu transmissor, né? O teu elemento primário sensor, para não ter, né, futuros danos aí, né, dependendo do processo. Você está medindo aí uma linha de soda, um exemplo, você tem uma criticidade maior, uma criticidade mais que tende a danificar o teu instrumento, né? Então você tem que ficar bem atento aí qual o tipo de cabeçote, qual é o tipo de haste que você vai utilizar no teu processo, certo? Continuando ali, pessoal. Ou seja, se ele servirá apenas, no caso ali, como o cabeçote tem a função de proteção, ao escolher entre um modelo ou outro, leva-se em consideração também o ambiente do sensor a ser instalado. Ou seja, se ele servirá apenas para o abrigo de intempéries ou de ambientes agressivos. Cabeçote é prova de tempo. Ou áreas classificadas. Cabeçote é prova de explosão. Então, aqui, ó, dois modelos para especificar para vocês aí, né? Tem diferença, né, pessoal? Um que é de inox e o outro é de latão, né? De ferro fundido. Então, tem que ver bem certinho qual que é a especificação, qual que é o ambiente para você utilizar isso aqui. Quando você vai fazer a construção do processo industrial, né, o que você vai trabalhar, a planta está processando o quê? Né? Está processando, fazendo um processo onde você depende de ácido, você depende de soda para fazer uma SIP, né, uma limpeza do tanque, depende de água quente, né, então é tudo influenciável. Eu já peguei situações, como eu falei, que na haste aqui, no fosso, que vocês vão ver para frente, dependendo do que estava sendo feita a leitura, né, vamos supor, soda, corroeu e fez um furo aqui e detonou inteiro o meu instrumento, certo? Então é bem característica de processo aí. Os cabos. Normalmente, quando há um cabeçote de proteção, temos um cabo para conexão do sensor ao instrumento de medição no final da haste.
Para escolher um melhor cabo, devemos considerar algumas características do ambiente onde ele será instalado, tais como temperatura,